a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Agora são 18 horas e 32 minutos, é a hora da palavra de Deus em destaque. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E hoje é com o irmão Anderson que vai nos transmitir a mensagem. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, se você puder, abra sua Bíblia lá no profeta Isaías, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o 7, meus amados. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura do texto. E assim diz a palavra do Senhor. Mas para a terra que estava aflita, não continuara a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe luz. Tendes multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Amém. Pai Santo, muito obrigado pela tua santa e eterna palavra. Ela tem poder, ó Deus, para falar ao nosso coração, ao nosso intelecto e nos confortar a nossa alma, Pai. Nos ajude neste momento a compreender a tua santa palavra, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos ouvintes, estamos numa série do Salvador Prometido, onde viemos falando desde o começo, o relato da queda, sobre o pecado do homem, lá em Gênesis 3, de 1 a 15. Vimos como o homem manchou a imagem do Deus vivo, a sua imagem. Então, somos pessoas desfiguradas pelo pecado. Também nós vimos o Senhor cumprindo a sua justiça no mundo, através do dilúvio, em Gênesis 6. Já trouxemos esta mensagem aqui, quando foi falado sobre Noé e sua família e a arca numa tipologia de Cristo. Também falamos de Abraão e Isaque, a figura do pai providenciando um filho para o sacrifício. Gênesis 22. Também Deuteronômio 18, 15 a 19. Foi dito aqui sobre o profeta semelhante a Moisés, porém, este profeta muito maior do que Moisés. Então, Isaías, quando lemos o texto aqui, é o profeta messiânico da palavra de Deus. Cerca de 700 anos antes da chegada do nosso Salvador, deste menino, o qual nós lemos no texto, o qual o texto diz que um menino ia nascer. Então, cerca de 700 anos, a palavra de Deus já estava se manifestando através do profeta. E este foi verdadeiramente o cumprimento em Cristo Jesus. Então, temos as promessas, as quais os relatos se cumpriu em nosso Salvador. O próprio texto de Isaías 7, versículo 14, diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e lhe chamará Emanuel. Temos o fato de que Maria, ainda virgem, seria a mãe de nosso Senhor. Quer dizer, esta virgem, o qual foi dito aqui pelo profeta, se cumpriu em Maria. Qual outra virgem que concebeu do Espírito Santo? A não ser Maria, aquela o qual Deus achou graça. Agora, quando tiveram essas manifestações proclamadas, tinha a expectativa, toda mulher judia provavelmente sonhava em ser esta virgem que conceberia, que seria agraciada por Deus para conceber o Salvador, aquele que trouxe paz e que traria salvação, que seria um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Então, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, nós vemos isso se cumprindo com Maria. E segundo ali em Mateus 1, 21 a 23, foi o cumprimento perfeito da mensagem do nosso Salvador. Quando lemos lá em Mateus capítulo 1, a palavra diz assim, irmãos: e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, Deus conosco veio, ele saiu da sua glória, habitou entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, graça e glória como unigênito do Pai. Então, Jesus se manifestou para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus, fazendo a paz. Ele é o príncipe da paz, e um dia ele reinará e trará paz àquele povo, para o povo de Israel. E isso será num tempo escatológico, num tempo futuro. Agora, meus queridos, aqui em Isaías 9, versículos 6 e 7, nós confirmamos essa promessa. Apesar de Cristo nascer em Belém, o seu lar seria estabelecido em Nazaré. Agora, onde é esta região que Jesus viveu e ministrou, por isso aquela região tornou-se uma região muito gloriosa. Por quê? Porque o Salvador reinou ali, ele viveu ali. Como diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 15 ao 16, diz assim, veja a comparação, se você está prestando atenção no nosso texto, na nossa leitura. A palavra diz assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por quê? Porque a luz chegou até eles. A luz passa a morar naquela região. Lembra do versículo em Isaías capítulo 9 que nós lemos aqui? Diz assim, terra de Zebulon e terra de Naftali, no versículo 1. Então, no futuro, eles estavam falando, olha, esta terra terá luz, vai ser uma região gloriosa, porque a luz do mundo irá vir e vai estar habitando entre nós. Então, esta terra foi muito abençoada pela presença do nosso Salvador. Mas a verdade é que hoje nós
podemos ser muito abençoados, meus irmãos, e você que me acompanha. Por quê? Porque este mesmo Cristo que habitou ali naquela região, ele pode estar habitando em nosso coração. Ele passa, através do seu sacrifício, levar os nossos pecados e nos dá esta oportunidade de termos ele morando em nós, quando nós cremos em sua palavra. Cremos nele, quando cremos, imediatamente somos selados com o Espírito Santo da promessa, dizendo, agora você é propriedade do nosso Deus. Você pertence a Deus, por meio de Cristo. Então, Jesus pode estar habitando na sua vida. Então, a vinda do Messias foi comparada a um tempo em que grande luz brilharia, como vimos aqui no versículo 2. Também um momento de alegria e de celebração. Esta ocasião foi descrita como uma grande vitória para o povo de Israel, quando vimos aqui no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 9 de Isaías. Agora, principal profecia foi registrada nos versículos 6 e 7. Então, esta é uma das maiores passagens, das maiores profecias do Antigo Testamento, descrevendo Cristo com as características de Deus. Quem que tem essas características de maravilhoso conselheiro? Quem é o Deus forte, senão o nosso Deus? Quem é o Pai da eternidade? O Príncipe da paz. Então, ele será Pai da eternidade. Não no sentido de ser Deus Pai. Deus Pai é Deus Pai, Deus Filho é Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas estão ligados 3 pessoas distintas, nenhuma pessoa, nenhum só Deus. Então, ele é um com o Pai, como diz lá em João 14, versículo 9 a 11. Agora, Jesus está falando, eu sou um com o Pai, e o meu reinado estará vindo para governar o reino milenar. E ele será o Deus forte, o maravilhoso conselheiro e o Pai da eternidade. E agora, essa paz, quando vier o reino milenar, a paz deste período foi indicada pelo título Príncipe da Paz, do versículo 6, trazendo paz para aquele povo que estará no milênio. Para este povo que desobedeceu no passado, mas agora tem a oportunidade de ter um concerto com o nosso Deus. Mas para isso, eles vão ter que se dobrar na presença do nosso Salvador. Vão ter que olhar para o passado e agora se humilhar e falar, não, verdadeiramente, este é o nosso príncipe da paz. Como Deus prometeu a Davi, seu reinado duraria para sempre, e isso se cumprirá no milênio. Então, meus amados, essa profecia que viria o Salvador, essa profecia especificou que o trono dele será a continuidade do trono de Davi, como lemos no versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Quem deseja ter paz sem fim em sua vida? Hoje vivemos num mundo com uma falsa paz, não é isso, irmão de céu? É uma falsa paz. Líderes políticos querendo trazer paz, líderes militares querendo trazer paz, líderes religiosos querendo transmitir uma paz, mas isso é uma falsa paz. Somente com Cristo nós podemos achar a verdadeira paz. Então, em cumprimento à aliança davídica, a fim de indicar que esse governo, como o reino de Davi, será na terra e não no céu. Ele reinará com um cetro de ferro aqui na terra. Porque ele já é o Senhor do céu, o Senhor da terra, mas ele virá um dia e reinará. A pergunta é, você faz parte já do reino do nosso Salvador? Você já faz parte da família de Deus?
Você tem Cristo como seu rei, o Rei dos Reis e o Senhor da sua vida? Então, a sua característica é pela justiça, como vemos aqui em Isaías 11, versículo 3 e 5, que diz assim, do versículo 3 ao versículo 5, assim diz a palavra: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, ele estará trazendo justiça para todos aqueles que um dia desobedeceram e aqueles que estão se voltando para ele. Agora, meus amados, qual lição nós podemos extrair e aprender sobre todo esse contexto bíblico, sobre todas essas passagens bíblicas que a palavra de Deus, que esta série de mensagens tem nos trazido? Ela está apontando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Então, a palavra de Deus nos indica a confiarmos no Salvador prometido. Ainda aqui em Isaías, capítulo 50, versículo 10 a 11, a palavra do Senhor diz assim, versículo 10 a 11. Quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em seu nome, em nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, em tormentas vos deitareis. Está dizendo, os que querem seguir o servo do Senhor, ao obedecer a Deus, devem confiar no Senhor e não em sua própria luz. Nós devemos confiar apenas no nosso Salvador e não em nós. A única luz que nós podemos olhar e confiar que ela estará nos guiando é a luz do nosso Cristo. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz assim, versículo 4 e 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que fez, nada do que foi feito, se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. Então, a luz pertence ao nosso Deus. Então, meus amados, esse Messias prometido veio como servo sofredor. Está em Isaías 52, 13. É o servo que sofreu, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Aí ele diz assim, que ele veio para sofrer a crucificação, mas o resultado foi o quê? As bênçãos, através dessa crucificação, através desse sofrimento, estas bênçãos se estenderam não só para o povo de Israel, mas para mim e para você que está nos acompanhando aí do outro lado do rádio e através da internet. Então, as bênçãos que Jesus veio trazer foi através do seu sacrifício.
Então, Isaías 53, 2 e 3 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Desprezaram o nosso Salvador, mas um dia vão ter que estar na presença dele. Vão olhar para ele e falar: sim, fomos nós que colocamos você, o Salvador, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser crucificado naquela cruz. Então o servo foi afligido por causa das nossas transgressões. O servo foi comparado a um cordeiro, levado para o matadouro, porém não abriu a sua boca para reclamar. O servo morreu dentro da vontade de Deus, porque a sua alma tornou-se oferta pelo meu e pelo seu pecado. Como diz aqui em Isaías 53, versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto penoso, trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, foi ele que se entregou por nós. Então devemos olhar para a mensagem da cruz e nos voltar. Este menino que nos nasceu, que um filho se nos deu, foi por nós. Este menino se tornou o servo sofredor, homem de dores, para morrer por nós. Amados, contudo, os seus sofrimentos, o Senhor ainda faz uma promessa de salvação, aqui em Isaías 55, versículo de 1 a 13. Mas ele está mostrando ali que ele está lançando ainda um convite para Israel e para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Neste momento ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não espere. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Entregue sua vida para o Senhor, creia e arrependa-se dos seus pecados. Ele padeceu na morte para nos dar vida. Sua prosperidade oferecida inclui perdão de nossos pecados em porção dobrada da sua herança, ou seja, viveremos eternamente desfrutando da herança que Cristo nos deu. Amém?